desse trabalho. Que Deus venha abençoar cada um dos irmãos nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus continue na direção do restante do trabalho que vai se iniciar agora, amém? Eu vou dar a oportunidade para a Denise orar para o Abraão que vai trazer o estudo, amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Espírito Santo de Deus, eterno Pai, em nome santo do Senhor Jesus, aqui te apresentamos, Senhor, à frente desse trabalho, o irmão Abraão. Usa ele, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. Conduza ele, Senhor, com sabedoria e discernimento, e repreenda todo o mal e todo impedimento, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Os irmãos abram a Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. Na aula passada, a gente tratou até o capítulo de número 18. E aí nós vamos dar continuidade, amém? Glória a Deus. O autor aos Hebreus, a gente tratou até o versículo de número 18, porque o autor aos Hebreus ele vai fazer agora uma mudança, né, daquilo que ele estava tratando, e agora ele vai colocar de forma prática aquilo que ele estava tratando até esse capítulo de número 10. E nesses versículos que nós iremos ler, que é do 19 até o 39, ele vai colocar 3 lições, né? Ele vai trazer para nós 3 pontos principais de forma prática, né? E é isso que a gente vai analisar na noite de hoje, amém? Os irmãos prestem bem atenção. Eu creio que para ninguém chegar aqui nessa noite foi fácil, não é verdade? Eu cheguei atrasado, que eu vim de ônibus hoje. Creio que teve irmão que trabalhou, teve irmão que muitas das vezes está doente e mesmo assim veio. Tem irmão que está cansado, querendo dormir. Mas pela misericórdia de Deus, Deus permitiu que nós estivéssemos aqui nessa noite, não é verdade? Então, que nós venhamos aproveitar. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus que diz o seguinte, Hebreus capítulo 10, versículo de número 19. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência, e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é de costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente, que destruirá os adversários. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança, pelo qual foi santificado, e afrontou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes
um grande desafio de sofrimento. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados, pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também aceitaste com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que alcancei a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Amém? Como eu disse, o autor dos Hebreus vai tratar sobre 3 assuntos principais nesse trecho. O primeiro, ele vai fazer uma exortação, né? Do versículo de número 19 ao 25, ele vai trazer um chamado, vai fazer uma exortação para chamar a fé, a comunhão e a perseverança. Então, ele vai trazer para nós o privilégio que é e os deveres que nós temos diante do caminho que foi aberto para nós, né? Que são algumas coisas. Primeiro, no versículo de número 19, ele vai trazer para nós o acesso irrestrito da presença de Deus. Veja, nós já entendemos muito bem como funcionava a conexão entre o povo e Deus no Antigo Testamento. Nós já entendemos muito bem. Era necessário um sacerdote, o sacerdote entregava sacrifício, primeiramente para si, depois para o povo, e assim era ligado, entre aspas, perdoado, porque isso de fato não acontecia, nós já entendemos bem, os pecados do povo, e também era ligado, era feito ali o simbolismo da conexão do povo com Deus. Isso era no Antigo Testamento. E agora, o paralelo que nós temos é o livre acesso a Deus. O sumo sacerdote entrava naquele lugar uma vez por ano, derrubava o sangue ali no propiciatório e fazia aquele ritual, né? E hoje nós não precisamos mais disso. Nós temos acesso irrestrito à presença de Deus. Aonde quer que nós estivermos, nós podemos ter esse acesso. Nós não precisamos estar necessariamente na igreja, nem necessariamente reunido com os irmãos, e nem em qualquer outro tipo de circunstância. Nós temos acesso irrestrito, não tem limitações. Então, nós podemos estar em cima de um monte, nós podemos estar de joelhos na cama, nós podemos estar ao leito de morte, nós temos esse acesso ao Pai, né? Esse é um ponto principal que ele já coloca, já no versículo de número 19. No 20, ele vai nos mostrar e nos falar sobre um novo e vivo acesso que nos abriu através do véu. O véu, ele fazia uma separação. Quando o véu é rasgado, abre-se um novo caminho e essa separação é rasgada também. Então, a porta, Cristo é a nova porta a qual nós adentramos. E nós vamos entender que não há outro caminho, não há outra verdade, aonde se encontra a vida, somente por meio de Jesus Cristo. Então, o véu, quando ele é rasgado, ele simboliza o fim dessa separação. Muitos crentes conhecem a palavra da questão de ter rasgado o véu, mas não entendem o que isso simboliza. Simboliza que esse tipo de separação, ter alguém para chegar até a Deus, isso não existe mais. Então, não existe mais, eu sou líder da mocidade, a mocidade vir até mim para ir até Deus. E isso, em qualquer circunstância, não existe. Acabou. Lógico que a gente entende e a gente sabe que tem pessoas que, de fato, são mais próximas de Deus do que a gente mesmo. A gente consegue reconhecer isso facilmente.
aquela pessoa é mais próxima de Deus, aquela pessoa ela tem mais fé, aquela pessoa ela tem mais oração, aquela pessoa, a gente consegue entender isso. Mas não é porque aquela pessoa tem mais qualidades que a gente não tem acesso. A gente tem. Basta a gente buscar. No versículo 21, ele já vai reafirmar que agora nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus, ele tem uma função. O que Jesus, neste momento, está fazendo no céu? Jesus está no céu. Quando fala aqui, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, a casa de Deus é onde? O céu. Então, Jesus está fazendo o que no céu hoje, agora, nesse momento, amanhã, ontem? O que ele estava fazendo? E o que ele vai continuar fazendo? Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, ele intercede por nós diante do Pai. Ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que leva as nossas dores, que nos entende e passa para nós tudo isso para o Pai. Se a gente voltar uns capítulos atrás, no próprio livro de Hebreus, no capítulo de número 4, versículo de número 14, o autor dos Hebreus vai escrever o seguinte: Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, esse sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, ele não é um sumo sacerdote que não compreende as nossas dores. E isso é lindo da gente entender. Ele tomou sobre si as nossas dores. E ele viveu nessa terra sofrendo daquilo que hoje a gente continua sofrendo. Então, quando a gente chega ao Pai, falando dos nossos erros, falando das nossas falhas, ele nos entende bem. Quando a gente chega a Cristo Jesus em oração, e choramos, e quebrantamos o nosso coração, e falamos das nossas dores, ele não é alguém, ele não é um ser que não compreende aquilo que a gente está falando. Pelo contrário, ele entende e conhece muito bem as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, porque ele passou por aquilo que nós passamos. Então, ele não é alguém como se a gente fosse conversar, sabe, com uma pessoa que não tem aquela vivência, sabe, que a gente viveu. Você vai falar sobre fome com uma pessoa que nunca passou fome. Você vai falar de sofrimento com uma pessoa que nunca sofreu. Você vai falar a dor de perder um ente querido para alguém que nunca perdeu. Aquela pessoa não vai ter entendimento daquilo que você está querendo falar para ela, não é verdade? Eu vi um homem que ele estava numa entrevista, e hoje ele é um homem rico, bilionário, é um dos bilionários do Brasil. E ele estava lá falando que o que deu uma virada de chave para ele, e ele falando isso para outra pessoa rica, mas uma pessoa rica que nunca foi pobre, e ele falando que o que deu a virada de chave para ele foi que ele tinha raiva de pegar ônibus, ele tinha ódio de pegar ônibus. Ele sentia que aquilo ali era uma humilhação para ele. E aí, ele falando isso, e o outro não entendeu o que ele quis dizer. Falou: mas por que você tem raiva de pegar ônibus? Só quem pergunta isso, Denise, é quem nunca andou de ônibus. Por que você tem raiva de pegar ônibus? Então, você mostra que você não está entendendo o que eu estou falando, você nunca teve essa experiência. Então, ele não estava em conexão. Eu estou dando esse exemplo porque hoje eu peguei ônibus, e é terrível. Não gosto também de pegar ônibus. Então, Jesus, ele está lá sendo o nosso intermediador, sendo o nosso sumo sacerdote, e ele entende quando nós chegamos a ele. Veja que coisa linda. Ele não é um ser que não passou por dores, que não passou por provação. Quando nós chegamos ao Pai, a Cristo, e falamos: Jesus, eu estou passando por luta, eu estou passando por prova, ele nos entende. Ele nos entende. Ele estava lá no céu e ele se fez homem e viveu nessa terra e sofreu
vamos colocar assim, a mesma queimadura do sol que eu e você sofremos. Amém? No 22, ele vai dizer o seguinte: aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência, e tendo o corpo lavado com água limpa. Nossa consciência foi purificada. O que é uma consciência purificada? Veja, imagina, vamos pegar aqui o exemplo de Paulo. Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele era um assassino em série. Ele era uma pessoa que ia atrás dos cristãos para perseguir, para matar, para ser preso, para forçá-los a abdicar da fé. Este homem, ele foi transformado e se converteu. Todos conhecem a história de Paulo. Porém, o que é ter essa consciência limpa? Que muitas das vezes, muitas pessoas que estão dentro da igreja ainda não têm, não a possuem essa consciência limpa. O que é, irmão Abraão? É a pessoa ter a convicção que os seus pecados foram perdoados. Paulo, ele teve que ter a consciência limpa que os pecados dele foi perdoado. Ele entendia que o sofrimento, veja, há uma separação. Ele entendia que o sofrimento que muitas das vezes ele sofria não se comparava ao sofrimento que ele causou. Mas ele não tinha mais sobre si culpa. Ele não tinha mais sobre si o peso das mortes, das perseguições. Porque veja, se Cristo ele é o sabão da lavadeira que tira sobre mim e sobre você, tira o pecado, o peso do pecado também não pode mais estar nas nossas costas. Então tem crente que ainda vive com o peso do mal que fez quando não era mais essa pessoa que é hoje. Era outra pessoa. Era uma pessoa que não era convertida, que não tinha conhecimento, que não tinha, sabe? E ainda guarda no seu entendimento mágoa, ou culpa, um peso de uma pessoa que nem existe mais. Porque ainda não recebeu para si a leveza do que é receber o perdão de Deus. Ainda não entendeu o que Cristo fez na cruz, que foi levar sobre si todo o pecado e toda a maldade do mundo. Isso se enquadra também nos meus e nos seus pecados. O ser humano, ele pode muitas das vezes vir até mim, até você e falar: olha, eu não me esqueci daquilo que você fez. Eu não me esqueci do pecado que você cometeu. Eu vi o que você fez. E pode querer acusar ou pode querer ficar relembrando a sua memória. E isso acontece porque o ser humano realmente ele não tem o perdão de Cristo. Mas nós já entendemos na aula passada que Deus ele é tão bondoso que ele se esquece dos nossos pecados e ele se lembra das nossas obras. Isso é Deus. O ser humano, infelizmente, não é assim. O ser humano ele se lembra dos nossos maus, da nossa maldade, e ele se esquece do bem que a gente fez para ele. Não é verdade? É tão de uma tal maneira que Deus ele é tão puro e nós somos tão sujos que ele é totalmente ao contrário daquilo que nós somos. Então Deus ele é tão benigno com a gente que ele se esquece do nosso pecado, se esquece da nossa maldade, joga no mar do esquecimento, e das nossas obras a palavra diz que ele se lembra. Então, quando chegar naquele grande dia, aquele que é salvo, não terá que se preocupar com as coisas ruins, os pecados, porque ele já foi salvo. O pecado dele já foi pago. Naquele grande dia, o salvo receberá galardão. Agora, aquele que não é salvo, esse tem que se preocupar com as suas obras más. Porque naquele grande dia não terá galardão para aquele que não é salvo. Terá, sim, juízo, justiça. E ele receberá ali o preço do seu pecado. Porque não assumiu para si
a salvação, que é só Cristo Jesus. Os irmãos conseguem entender? Então, se a gente imaginar naquele grande dia, né, no trono branco, onde se abrirá vários livros, o livro das obras, ali é local para os salvos, para os eleitos serem galardoados, mas ali também será lugar para os não eleitos, para aqueles que não são salvos, serem julgados. Então, na realidade, a vinda do Senhor para aquele que crê que é salvo, não é dia de preocupação, é dia de alegria. Agora, aquele que está no mundo e reconhece o pecado, ele está perturbado e torce cada dia mais para que Cristo não volte hoje. Mas aquele que é salvo se alegra se Cristo voltar no dia de hoje. Há uma diferença. O dia do Senhor para aquele que não é salvo, meu irmão, é dia de choro, de ranger de dente. Mas aquele que é salvo é dia de alegria. Amém? No 23. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Então, nós devemos permanecer firmes. Aí no 24 ele vai dizer o seguinte: pensemos em como nos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras. Ele vai trazer uma responsabilidade para a convivência cristã. E aí no 25 ele vai dizer o seguinte, que aí nós terminamos o primeiro tópico: não abandonemos a prática de nos reunir, como é de costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia do Senhor se aproxima. Que foi aquilo que a gente acabou de entender. Quanto mais nós vemos que o dia do Senhor se aproxima, nos alegremos e nos motivemos. Só que ele vai dizer o quê? Para nós se estimular uns aos outros, no amor e nas boas obras. Falta muitas das vezes isso na casa de Deus, na nossa convivência. Nós se estimularmos, apoiarmos uns aos outros, estar presente uns aos outros. Nós somos um corpo, nós somos um ramo enxertado. Nós somos um corpo, meu irmão. Se um braço está fora do corpo, ele morre. Se um ramo está fora da oliveira verdadeira, não dá fruto, morre. Então, veja, nós não estamos chamados, e isso é muito pregado aqui na igreja, para vivermos em cabanas, para vivermos separados. Estimulemos convivência. Nós não somos pessoas que se reunimos ocasionalmente em dias de culto. Não, nós estamos em uma convivência cristã, nós estamos reunidos, nós somos um corpo, reunidos aqui ou separados. Nós devemos estimular o amor e a boa convivência entre nós, né? As boas obras, ou seja, ajudar o irmão quando é necessário, chamar para tomar um café, convidar para ir para tal lugar, andarmos juntos, viver. Não é aquela coisa, sabe? As casas dos crentes cada vez mais estão tendo cadeados ao invés de ser aberta ao público. Casa de crente é casa de oração, é casa de palavra de Deus, é casa de profecia, é casa de leitura bíblica. Isso não é minha vontade, isso não é o que eu acho melhor, o que eu acho mais produtivo, é aquilo que a palavra de Deus traz. Casa de crente tem que ter de vez em nunca um culto, ou em família, chamar um irmão, chama o irmão, irmão, eu vou fazer um culto no lar só entre minha família, mas vai lá trazer uma palavra, porque a presença do Senhor tem que se fazer presente na minha casa. Casa de crente tem que ser casa que os vizinhos escutem oração, escuta louvor, escuta pregação, não briga, contenda. Isso é uma convivência cristã. Só que nós não estamos vivendo, irmão, isso aí, mas eu não gosto disso, você vai achar N religiões que não vão exigir isso de você. Você vai achar. Mas a palavra de Deus nos chama para uma convivência. Então é um culto no lar, eu vou visitar a casa do meu irmão, eu vou tomar um café mais ele, eu vou ir lá, eu vou chamar meu irmão para tomar uma Coca-Cola, não é só, nós não somos robozinhos, irmãos, que chegamos aqui, sabe, porque ser crente aqui, ser bonito aqui, ser cheiroso aqui, é tranquilo, porque nós estamos aqui 4 vezes na semana, aquele que vem todos os cultos, uns vem 2, outros vem 3,
Alguns irmãos só aparecem aqui uma vez na semana. É fácil manter a postura e a aparência 2 horas do seu dia, da sua semana. Mas nós devemos ter a mesma convivência boa e saudável dentro da igreja, mas manter ela fora. Manter ela fora. Tem irmão que não indica o irmão da igreja para estar na mesma empresa. Tem tudo isso. Isso é errado, irmão. Isso é errado. Porque nós somos um corpo, nós somos uma só união, nós somos uma só carne. Sabe, nós estamos conectados. Se a gente não atribuir isso no nosso dia a dia, nós vamos viver um cristianismo falso, uma falsa irmandade, uma falsa união, sabe? Então, Deus nos chama para uma coisa diferente, irmão. E ele vai trazer, e o autor aos Hebreus ainda vai falar para não deixar de congregar. Não deixar de estar reunido. Por quê? Porque há uma importância muito grande na união dos santos. Há uma importância muito grande quando se reúne 10, 20 pessoas neste lugar de oração e nós reunimos para ouvir a palavra de Deus, para cantar louvores ao nosso Deus, para ouvir aquilo que o nosso irmão tem para falar, para dar glória ao testemunho que o nosso irmão tem para contar. Há uma importância muito significativa quando o crente se reúne em prol de adorar a Deus. Há irmãos deixando de congregar, dizendo que não tem nada a ver. Mas veja, a palavra de Deus não diz eu acho, não diz talvez, ela diz não deixeis de congregar. Não deixeis de congregar. Porque há uma importância. Porque o ajuntamento, a união, a parceria, a irmandade tem que permanecer. Nós devemos se dar bem aqui, se nós não se dermos bem aqui, como nós se daremos bem no céu. Então, esse é a exortação que o autor aos Hebreus vai trazer. É o primeiro ponto. No versículo 26 ao 31, ele vai trazer para nós uma advertência. Glória a Deus, minha garganta ainda não está boa. Olha o que ele vai dizer. Ele vai tratar sobre o perigo da apostasia. Inclusive, eu preguei, né, para um rapaz lá no meu trabalho que ele desviou e ele claramente estava achando que a qualquer momento ele estava no mundo, mas a qualquer momento eu volto para a igreja e está tudo certo. E aí há um perigo. Eu já trouxe aqui uma pregação falando sobre aquela linha invisível. Quem se lembra? Aquela linha invisível que a gente não sabe quando a gente atravessa e quando não tem mais volta, né? Olha o que o autor aos Hebreus vai dizer no versículo 26. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, a apostasia, o que é a apostasia, irmão Abraão? É o abandono deliberado da fé. É tipo assim, eu já entendo, eu sei o que é o pecado, eu sei o que eu devo fazer, eu sei qual é o meu erro, eu sei o que eu devo fazer para consertar isso, mas eu não quero. Eu rejeito. É a rejeição consciente de Cristo. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Tem gente que sai da igreja que não entende o que está fazendo, o dano que está tomando para si. Tem gente que sai da igreja e não entende. Mas tem gente que sai da igreja sabendo exatamente o que está fazendo, exatamente para onde está indo. Vamos supor que é aquele filho pródigo, ele saiu da presença e da casa do pai, ele foi curtir a vida, sair por aí e tudo mais. Nós entendemos a palavra. Agora, é diferente do filho que ele sabe para onde ele está indo, ele sabe que as amizades vão abandonar, ele sabe que o mundo é ruim, ele sabe que nada lá presta, ele sabe que depois todo mundo vai abandonar ele, e ele sabe que a hora que ele quiser, o pai aceita ele de volta. É uma história diferente do filho pródigo, não é verdade? O filho pródigo pediu a herança, foi curtir a vida, perdeu o dinheiro, ele não tinha conhecimento daquilo que iria acontecer. Só que a gente pode imaginar o apóstata como um filho pródigo diferente, que é aquele que sai sabendo de tudo isso, ele já viu outros filhos pródigos saindo e sabe a história deles, e ele decide sair mesmo assim.
imaginando que o pai vai estar esperando ele da mesma forma que esperou aquele filho que saiu inconscientemente, que não entendia. E é um engano, porque o pai não espera esse tipo de filho voltar. Ele não fica igual a gente, né? A gente imagina o pai na janela, né, irmão Sérgio, todo dia esperando o filho. Ele fala, esse filho compreende tudo o que ele está fazendo. Ele está tirando uma com a minha cara. Uma hora eu vou lá, vou curtir, vou zombar, e quando eu voltar, Deus ainda vai colocar uma chinela nova no meu pé, vai matar um bezerro, e eu ainda vou fazer uma festa na igreja, mas deixa eu zoar um pouquinho aqui no mundo. Não, engana-se que Deus vai ficar esperando, ou que Deus vai aceitar de volta. A palavra de Deus não trata dessa forma. Um erro deliberado, né? Uma rejeição consciente. Olha o 27. O 27 é profundo, hein? Mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Vamos ler o 26 e o 27 completo para a gente entender bem, né? Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas o que resta? Uma terrível expectativa de juízo e fogo ardente que destruirá os adversários. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça. Irmão, o apóstata, ele está numa situação muito delicada. Eu não vou dizer que Deus não pode salvar, porque quem sou eu para dizer isso? Mas ele está numa situação delicadíssima. Por quê? Porque ele zomba do Pai, ele zomba do Filho e ele zomba do Espírito Santo. Ele dá as costas para os 3, ele repudia os 3, ele renega os 3. Quando alguém faz isso, alguém aqui entende que fora de Cristo há outra salvação? Alguém aqui entende isso? Alguém aqui? Não, né? Todos entendemos que a nossa única fonte, o nosso único caminho é Jesus Cristo. Não há outro sacrifício que não seja de Cristo que possa nos salvar. Eu até a gente viu ontem, né? Aquela acontecimento terrível no Rio de Janeiro, e eu vi um vídeo muito interessante. E quando eu falei aqui, talvez os irmãos não entenderam muito bem, sobre a questão das obras, que as obras não salvam. E aí tinha uma pessoa filmando e falando, olha lá, a igreja, eu não vou nem citar nome, a igreja que todo mundo critica, a igreja que todo mundo desce a lenha, mas já montou aqui uma equipe de resgate para as pessoas que estão sem casa, não sei o quê. Irmão, é maravilhoso. A gente sabe que muitas das vezes, onde o Estado não chega, onde o governo não alcança, a igreja está lá, não é verdade? Tem uma igreja lá, tem uma Assembleia de Deus. Todo mundo brinca que em praticamente todo lugar tem um bar e uma igreja, né? Muitas das vezes não tem uma OBS, não tem um lugar dando cesta básica, mas tem uma igreja que dá uma cesta básica uma vez por mês. Tem uma igreja que dá um conselho espiritual, que ajuda um rapaz a parar de beber. Sim, a gente entende isso, o trabalho social da igreja. Só que isso, meu irmão, não leva crente para o céu. Não leva. Um crente salvo, ele vai fazer isso. Mas um crente é consequência, nós já entendemos isso. Ele vai lá, ele pode estar lá envolvido e glória a Deus, que Deus abençoe aquela obra. Não estou falando contra. Não estou com inveja, eu queria estar lá. Não. Mas estou dizendo que aquela pessoa que estava filmando não tem conhecimento que o papel da igreja não é entregar água nem cobertor, mas o papel da igreja é principalmente, fundamentalmente, pregar o evangelho. E se a igreja faz todas as obras aqui na terra boas, manda missionário, manda comida, ajuda o desabrigado, mas ela não prega uma palavra verdadeira, ela não está cumprindo sua missão na terra. É vão.
Porque ela está mantendo o povo vivo, ela está ajudando o órfão e a viúva, ela está dando alimento, ela está dando moradia, mas ela não está levando vidas para o céu. Não está salvando. Não está pregando o evangelho de verdade. E é de conhecimento da grande maioria que aquela igreja não tem uma boa teologia. Não estou nem falando o nome. Mas a gente tem que saber diferenciar. É bom e que continue assim. Mas o desejo do nosso coração é que também pregue a palavra verdadeira que salva, cura e liberta. Para que não só alimente o corpo humano, mas também alimente o espírito e a alma. Para que ele esteja saudável para subir aos céus. Então, aquele que rejeita o sacrifício de Cristo, irmão, ele está numa situação complicada. Porque fora do sacrifício de Cristo não há salvação. Não tem escapatória. E quando a porta da salvação é fechada, acabou. Não tem volta. Passou a linha invisível, que é um exemplo que eu gosto de usar. Passou, sabe, irritou demais, mediu errado as consequências, achou que Deus ia perdoar mais um pecado, achou que Deus ia perdoar mais uma vez se desviar, achou que Deus ia perdoar mais uma vez a mentira de falar que se converteu e na realidade não se converteu. Eu achei que eu ainda tinha crédito na casa, que eu ainda tinha saldo, mas não tinha. E aí quem é que vai saber se eu e você estamos positivo ou negativo, ou se eu e você está no limite, ou se a sua conta está prestes, a minha e a sua está prestes a não fechar? A gente não sabe. Por isso nós devemos andar cautelosos no nosso andar com Cristo, para que nós não, ao máximo, venhamos entristecer o mínimo o Espírito Santo, Jesus e Deus. Porque nós devemos andar cautelosos nesse mundo, irmão. Amém? Deus, ele é muito bondoso, mas ele também, ele é justo. Aí vem a gravidade de tudo isso. Qual é a gravidade? Ele fala no 28 e 29. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Naquela época era isso, né? Igual aquela mulher, foi pega em adultério. Tinha as testemunhas, eu vi, e aí, o que nós fazemos? Tem que apredejar até a morte. Essa era a lei. Pela lei, Jesus, nós devemos apredejar essa mulher. Aí no 29, imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança, pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça. Aí eu falei que foi, renega os 3, né? Imaginai quanto maior o castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus, quem tratou como profano o sangue da aliança, pelo qual foi santificado, e quem afrontou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Algumas Bíblias vai estar escrito calcar aos pés. Calcar aos pés. É uma tradução um pouco mais difícil, mas o que seria calcar aos pés? Seria colocar debaixo dos pés. Colocar debaixo dos pés o sacrifício de Cristo. Colocar debaixo dos pés o plano de Deus. Rejeitar o Espírito Santo colocando debaixo dos pés, ou seja, rejeitar a Jesus, rejeitar a Deus e rejeitar o Espírito Santo. Isso é calcar os pés. Aqui está numa tradução diferente, que é rejeitar, né? Esse que rejeita, irmão, não tem outro caminho a não ser o juízo. Então, talvez tem gente que até prefira, né, nem saber disso, né, irmão? Eu creio que aqui não tem, mas talvez alguém não queria nem saber da gravidade dos seus pecados, porque aí já entra no fato de uma pessoa que já tem o conhecimento. Capaz de momento você ter o conhecimento, meu irmão, ainda mais dessa palavra, a gente não pode retroceder. Por isso que o autor aos Hebreus, no final, vai falar, nós não somos esse povo que retrocede. Né? Eu estou pregando essa palavra porque eu sei que é um povo que não vai retroceder. Mas tem gente que
que não gosta de ouvir palavras de ensino, porque acaba tendo essas percepções, e isso será usado naquele grande dia. Você estava lá, você entendeu a palavra, você talvez fingiu que não entendeu, não tomou para si, né? Mas que você sabia, você sabia. Tanto isso é para mim quanto para os irmãos. Colocar ainda o que seria profanar o sangue da aliança? Seria desprezar o sacrifício de Cristo. Tomar como nada, sem eficácia, não teve mudança. Ultrajar o Espírito da graça, rejeitar a ação do Espírito Santo. O que seria isso? Seria, no meu ponto de vista, não crer que Deus realmente muda uma pessoa através do Espírito Santo, que o Espírito Santo realmente não transforma, que o Espírito Santo realmente não batiza. É rejeitar a ação, o trabalho do Espírito Santo. Amém? É terrível, porque é um pecado contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o resultado? O resultado nós lemos. É a vingança e o juízo, que são pertencentes a Deus. Então, quando a gente vê um tipo de pessoa assim, a gente ora, trata muitíssimo bem, não rejeita de modo nenhum e tudo mais. Convida para vir à igreja, a gente faz o nosso papel. Porque nós entendemos que o nosso papel é esse, é acolher, é ajudar, é orientar, mas a vingança e o juízo pertencem a Deus. E coisa horrível, o autor vai dizer, é cair nas mãos do Deus vivo, né? Porque na mão do homem, Deus, a gente clama a Deus e Ele nos retira. Mas quando a gente cai na mão de Deus, quem é que irá nos socorrer? Ninguém, né? E se a gente está caindo na mão de Deus, é por justiça. Então, nós entendemos sobre a fé e sobre o abandono dela, o abandono voluntário da fé. E para terminar, tem o terceiro ponto, que ele vai encorajar, né? Encorajar, que é do 32 ao 39. Então, ele vai dizer sobre as provas que ele já tem passado. Aqui, ele vai dizer de um povo que alegremente deixou ser espoliado, ou seja, levaram sua prata, seu ouro, deixaram ser roubado, deixaram levar, deixaram ser espancado, deixaram ser humilhado. Esse povo. Lembre-se das lutas passadas, cadê? No 32. Porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de seres iluminados, suportastes um grande desafio de sofrimento. Crente que é convertido, ele sabe, e talvez se você buscar um pouco na memória, aquele momento que teve um start de mudança, você fala, rapaz, agora eu estou crente mesmo, agora eu entendi como é que é a coisa. Ele vai se lembrar também, logo em seguida, de uma grande prova. O que a gente costuma falar com aqueles irmãos que são batizados? Você foi batizado agora, mas agora tu se prepara, que agora o inimigo vai vir com tudo, que agora vai começar a luta, você vai querer santificar, mas permanece fiel. Todos aqueles que permaneceram passaram por esse momento, talvez não automaticamente, talvez demorou 1 aninho, 2 aninhos, aquele momento de algum de esfriação espiritual, algum momento de luta, de prova, do cão atentando, do deserto, da fome, não sei qual foi sua prova aí não, irmão, mas eu tenho certeza que todo mundo passou por ela. Aquele momento, será que eu volto para trás? Será que eu desisto? Será que eu fiz uma boa escolha? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou na igreja certa? Será que eu estou na religião certa? Será que eu estou entendendo bem a palavra de Deus? Todo mundo já passou por isso, todo mundo. Será que eu estou na igreja certa? Será que eu estou na direção certa? Será que eu estou vamos colocar aqui, no lugar certo, assim, na igreja? Será que eu estou fazendo a obra de Deus corretamente? Será que era para eu estar na nave da igreja e eu estou aqui liderando? Será que, sabe? Será que era para eu ser um missionário? Eu sou uma irmã do ciclo de oração? Aquele momento de choque, aquele momento de confusão mental. E aí, e até de luta, de prova, daquele momento que a pessoa vira, tem crente que passa por isso, a pessoa vira crente, a pessoa da família para de falar com ele, agora você virou santo. Tem gente que passa por isso, a gente vê, tem um testemunho, tem gente aqui que passou por isso, que a família se afasta. E olha o que ele vai dizer, porém, hoje é momento da gente se lembrar dos primeiros dias em que, depois de seres iluminados, suportastes um grande desafio de sofrimento.
Só que o que acontece? A gente já passa esse grande desafio, e a gente acha que é uma grande fase, que vai passar e depois vai se acabar, mas se permanece, se perpetua, muitas das vezes não passa. A gente tem como exemplo aqui, o pastor Delfonso, quanto tempo que a esposa dele se desviou e até hoje não voltou? Quanto tempo o seu filho se desviou do caminho e ele permaneceu fiel? É uma dor, é um sofrimento, é uma coisa ruim, você ir para a igreja sozinho, ver lá seu filho e a sua esposa que não estão mais dentro da igreja, que um dia serviram ao Senhor. Isso é uma prova constante. Tinha uma irmã que eu esqueci o nome dela, que ela já pregou aqui algumas vezes, era perseguida pelo marido, né? Porque ele tinha virado crente. Era perseguida pelo marido, o marido queria matar, o marido já tentou esfaquear, já correu para cima, já não deixava ela ir para a igreja. Sofria perseguições. Só que o que acontece? O crente, ele vai crescendo na fé e ele vai achando que ele tem que ser super-homem, que ele tem que ser demais, e que ele tem que passar nadando por cima de tudo, porque agora eu sou forte, e agora eu oro, e o moço levanta, e agora eu profetizo, e agora eu oro e o milagre acontece. Mas não muda, a prova continua, irmão, a luta continua, e bora para cima. E isso, às vezes, é a mesma luta, vai cada vez mais, parece que com o decorrer do tempo, machucando mais esse crente, que é um crente forte, que é um crente maduro, né? Mas que acha que em algum momento vai parar de doer, que em algum momento vai parar de sofrer, e não, irmão. Tem luta que é até a morte mesmo, irmão. Tem coisa que é até o caixão, né? E é sem parar. Então, o autor aos Hebreus nos faz nos trazer à memória esses momentos que nós passamos por lutas que nós achamos que nós não iríamos passar, por grande momento de desafio de sofrimento. Desafio de sofrimento. O desafio é uma coisa que você acredita que você não vai aguentar, e você aguentou e passou. Então, se lembre desses momentos que você estava por um fio para desistir, igual diz a música, né? Mas você aguentou e está aí. E agora é momento de você se lembrar e passar mais uma vez. Algumas vezes foste exposto publicamente a ofensas e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados. Ou seja, tem gente, olha só, é tão real quanto o dia de hoje. Alguém que foi xingado, alguém que foi perseguido, né? Ele está encorajando. Se lembre, irmão, de quando você aceitou Jesus e você achou que não ia durar um ano, e você já está aí há quanto tempo na casa de Deus, né? Que você não achou que o Espírito Santo ia te mudar, e ele te transformou numa outra pessoa, e limpou seus pecados. A gente é o tipo de pessoa totalmente ao contrário do anátema, do apóstata. A gente aceitou o sacrifício de Cristo, ele limpou nossos pecados, e você agora é uma pessoa, deveria ser, se não é, uma pessoa muito mais leve do que um dia você foi. Agora você aceitou os pecados de Cristo Jesus, você sabe que Deus tem um plano maior e melhor para mim, para a sua vida. Que a gente venha, irmãos, permanecer firmes. E aí no 34, olha o que ele vai dizer: pois não vós compadecestes, pois não só vós compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes em posse de algo melhor e permanente. Ou seja, ele não está falando aqui somente que a gente se compadecia. Vamos colocar aqui e tratar para nós. A gente se compadecia pelo sofrimento do nosso irmão, mas a gente também sofria com alegria, sabe? A gente ia chorando para a igreja. Eu estou aqui, né, criando uma situação que talvez muitos irmãos se encaixem, mas ia chorando para a igreja, ia sem querer, ia sofrendo, ia com uma ferida aberta, mas ia sedento da palavra de Deus, ia sedento de alegria do Espírito Santo. Se lembre desses momentos, irmãos. Porque com alegria aceitava o confisco dos seus próprios bens. Ou seja, aquele povo estava aceitando com alegria
vamos colocar assim, entrar dentro da sua casa, pegar sua TV, pegar seu dinheiro guardado debaixo do colchão. Estava aceitando com alegria, porque entendia que algo melhor e permanente ele estava preparando para dar àqueles que sofrem esse tipo de perseguição. Ou seja, quando nós sofremos perseguição, quando nós somos caluniados, irmão, quando nós somos perseguidos, quando nós perdemos pelo Evangelho, quando nós sofremos algo pelo Evangelho, irmão, nós estamos agregando para nós algo melhor e mais permanente, que nós não encontramos aqui nessa terra. Podem levar tudo o que quiserem, porque nós teremos algo melhor e maior e um galardão gigante lá no céu, que não há de se comparar com elogio, com aperto na bochecha, com um parabéns, com um abraço, com um aperto de mãos, com um carro, com uma casa. Não há de se comparar. Coisa grandiosa é o que tem preparado para mim e você no céu, para aqueles que suportam as tribulações com alegria e um sorriso no rosto. A palavra de Deus vai dizer que aqueles discípulos, quando foram presos e sofreram açoites, eles saíram da prisão alegres, porque tinham sofrido algum pouquinho da marca daquilo que sofreu Cristo. O autor aos Hebreus, se não me engano é Paulo, vai trazer que quando nós sofremos, quando nós somos perseguidos, quando algum irmão ele sofre fisicamente, ele é participante do sacrifício de Cristo. Ele é participante, ele está sofrendo também. Pelo amor, pela obra, a obra, pelo amor a Cristo, ele se torna participante. Por isso que eles ficavam felizes, porque ele não se chicoteava, eles eram perseguidos pelo amor a Cristo Jesus. No 35 e 36, vamos terminar, né? Portanto, não jogueis fora a vossa confiança. Ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. A recompensa virá, mas é preciso paciência e perseverança. Então, veja, em momento nenhum, quando a palavra de Deus vai colocar uma situação que está sofrido para nós, uma situação que está dolorosa, que é aquilo que a gente acabou de tratar, que a gente já não está aguentando mais aquela prova, aquela luta, aquela acusação, aquele mal, a palavra de Deus, o que ela traz de palavra para nós nessa situação, que nós não estamos mais aguentando? Ela traz uma palavra de conforto, uma palavra que assim, vai passar, vai ficar tudo bem, Deus vai te ajudar? Não. A palavra vai dizer o seguinte: tenha paciência e persevere. Tenha paciência e persevere. Não fala que a luta vai passar, que a prova vai se acabar. Ele vai dizer: tenha paciência e persevere. Quando nós estivermos, irmãos, tome isso para a sua vida. Na luta que for, irmão, tenha paciência e persevere. Paciência em Cristo Jesus, porque Ele fez uma promessa, Deus fez uma promessa para mim e para você, e Ele não volta atrás. E persevere, porque é Ele quem dá força todo dia para mim e para você levantar. Nós podemos estar muito bem de vida, mas se Deus não der a alegria da vida para mim e para você, nós podemos estar 100% em todas as áreas da nossa vida. Nós não conseguimos levantar das nossas camas se Deus não der a alegria de viver. 37. Pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. A promessa é certa, irmão. Ele diz que vem e Ele virá. Ele diz que vai trazer salvação e Ele nos salvará. O justo vive da fé. Nós vivemos da fé. Que, igual a pastora falou, coisas ruins nós vivemos nesse mundo. Aquele que não entende isso, não entende aquilo que é o céu, de tão bom que é o céu e de tão ruim que é esse mundo. Mas nós entendemos, né?
nós não somos daqueles que recuam para a destruição, mas nós somos daqueles que creem e avançam para a preservação da vida. Quem é aquele que não recua aqui nessa noite? Alguém aqui recua? Eu creio que não, irmão, porque eu espero encontrar você lá no céu. Eu espero encontrar você lá no céu, tá? Eu espero ver a irmã Josi, a Denise, a irmã Lindinha, a irmã Néia lá no céu. Nós não vamos se esquecer não, viu, irmão? Nós vamos se reconhecer lá no céu. Nós vamos entender que fulano foi para o céu, que ciclano foi para o céu. Nós vamos entender. Isso aí é um assunto para outra aula. Mas eu creio que nesse culto não tem ninguém que vai recuar, somente avançar para o céu. Amém? Glória a Deus. Assim agradeço a oportunidade.